Fala galera do Cinepop, aqui é o Thiago Nola e hoje eu trago pra vocês mais uma crítica em vídeo, dessa vez trazendo as primeiras impressões de O Continental, série derivada da icônica franquia John Wick. Então continua assistindo e vê o que a gente achou. O que eu estou pedindo não é fácil. Eu tô te oferecendo a chance de decidir quem quer ser. Bom, para aqueles que não conhecem o Continental, é o hotel da franquia John Wick, aquela icônica franquia de ação estrelada pelo Keanu Reeves. E é um hotel onde todos os assassinos de elite e os mercenários ficam. E existem regras lá dentro em que as pessoas não podem se matar, porque lá é um local consagrado, é um lugar de paz e um lugar para planejar seu próximo ataque, mas lá dentro isso não pode acontecer. A gente já viu nos filmes o Ian McShane interpretando o Winston, que é o dono do hotel na cronologia dos filmes, e o Sharon também, interpretado pelo Lance Reddick. A gente já viu, já tem uma certa noção, e agora a gente volta para Nova York dos anos 70, em que o Winston ainda não é dono do hotel. Na verdade, quem é o dono do hotel nesse período de tempo é o Cormac, interpretado pelo Mel Gibson, e a narrativa parte daí. Vale lembrar que só o primeiro episódio foi disponibilizado no Prime Video, então eu vou analisar o primeiro episódio e dar as primeiras impressões sobre a série. Ainda não vi os outros 2 episódios, mas eles saem nas próximas semanas, então fiquem ligados. E se vocês não assistiram, assistam já a estreia. Mas, no geral, a série é uma ótima adição ao mundo de John Wick. Eu acho que explora bastante coisas que os fãs gostariam de ver. Não tem o mesmo senso estético, por assim dizer. A série se apoia muito no neo-noir, como a gente já viu nos filmes, mas não tem aquele senso estético que era super instigante que a gente viu nos longas-metragens. Porque a gente era movido pelo neon, pela chuva, por uma coisa meio expressionista, alguma coisa meio misteriosa que acompanhava o próprio John Wick. E aqui isso acontece principalmente nas cenas em que se passam dentro do hotel e nas cenas de luta, que são muito bem coreografadas. Mas a ideia aqui é criar um drama que tenha uma história um pouco mais restrita e que faça sentido para poder apresentar os personagens, principalmente o Winston Scott, que aqui é interpretado pelo Colin Woodell. Ele é uma versão mais nova, né, porque se passa nos anos 70, antes dele se tornar dono do hotel. Então, é um tipo de história de origem, mas não necessariamente aquela história de origem a qual a gente está acostumado. A primeira cena mostra um Winston, mais novo, criança, junto com o irmão mais velho, o Frank, interpretado pelo Ben Robson. E eles foram adotados, por assim dizer, pelo Cormac quando eles eram muito jovens, e ele ensinou tudo o que ele sabia para eles, até eles poderem dominar o mundo e fazerem o que bem entenderem. Porém, o que a gente descobre é que o Frank, ele se voltou contra o Cormac e ele roubou uma espécie de prensa de moedas que ficava num dos cofres mais bem guardados do hotel. E agora o Cormac e todos os outros estão atrás dele, porque, pelo que a gente entende do episódio, essa prensa pode ditar o rumo da humanidade. A gente não sabe porquê, a gente não sabe o motivo, mas é uma incursão muito bem-vinda pra deixar a gente instigado, deixar a gente envolvido pela narrativa e querer descobrir o que vai acontecer. Então é bem interessante que os criadores, né, o time criativo da série, colocou essa prensa como um pivô dos acontecimentos. E enquanto Frank se volta contra o Cormac, o Winston, que mora em Londres e que tenta fazer de tudo para que o seu negócio dê certo, ele é raptado pelos comparsas do Cormac para voltar pro hotel, encontrar o Frank e encontrar a prensa, porque senão ele vai ser ameaçado e ele fica sem o que fazer, fica de mãos atadas e ele resolve ir atrás do irmão, apenas para descobrir que, na verdade, ele não quer colocar o irmão à mercê do Cormac. Ele só quer ajudar. Porque eles não têm uma relação muito boa, eles são irmãos bem distantes, principalmente com tudo que aconteceu durante a vida deles. Mas ele quer, pelo menos, reatar alguns laços para poder ter um senso de família que ele nunca teve. Isso é uma parte muito divertida, muito bem feita da série. Como eu já falei, a estética não é muito neo-noir, como a gente viu. A gente tem as questões do neon, mas o drama do qual a série se vale para ser construída, ela parte de uma premissa bastante política, em que a Nova York está completamente dizimada. Não dizimada no sentido pós-apocalíptico, mas ela está em decadência. Existem muitos crimes nas ruas, e a única pessoa que consegue, né, se salvar disso é o Cormac, porque ele é praticamente dono do hotel. Praticamente não, ele é dono do hotel.
Então ele consegue safar, mas as outras pessoas que têm uma rixa com ele vão. Moram naquelas ruas, naqueles bairros que são super perigosos e tentam fazer o possível pra sobreviver. Então a gente é apresentado a muitos personagens que têm os seus próprios objetivos, suas próprias missões e seus próprios desejos de se vingar contra as outras pessoas, principalmente o Cormac e outros que aparecem. Mas essa parte é muito bem feita porque joga algumas reflexões políticas que também participam do universo dos filmes e que agora ganham um novo capítulo, um novo patamar, que pode frustrar alguns fãs por não ser tão ávido, tão bem ritmado, assim, por assim dizer, que nem os filmes, mas que é bem surpreendente e é bem aprazível, por assim dizer. O primeiro episódio, assim como os dois que vão sair, tem a duração de um longa-metragem, então tem bastante tempo pra poder desenvolver as coisas, mas mesmo assim, parece que esse longo período de tela não é o suficiente para apresentar tantos personagens. A gente tem, por exemplo, uma detetive chamada KD, interpretada pela Michelle Prada, que quer descobrir o que existe naquele hotel, e ela percebe que tem alguma coisa estranha. E ela é aconselhada a ficar longe daquele lugar, mas ela não escuta, porque ela é uma detetive, ela quer descobrir quem é o chefão do tráfico de armas que tá acontecendo. E pra poder prender, colocar um fim nesse capítulo da carreira dela. A gente tem o próprio Cormac, interpretado pelo Mel Gibson, que faz um trabalho bom, mas ele é ofuscado pela química do restante do elenco, porque o Colin Woodell, o Ben Robson, a Michelle Prada, esses três eles não dividem as cenas, mas dentro dos núcleos do qual eles participam, eles têm muita química e eles estão muito comprometidos com os personagens que são entregues a eles. Mas o Mel Gibson, ele parece um pouco pensado de última hora. Ele não tá ruim, mas ele podia estar bem melhor do que ele realmente tá na série. Isso é um ponto negativo. Então, e como eu já falei, todos esses personagens, eles são jogados de uma vez, então é meio complexo a gente acompanhar tantos personagens que aparecem. Mas depois a gente começa a entender qual é a ideia. Essas tramas, elas vão se juntar, elas vão se unir, vão confluir para o mesmo ponto, que a gente mal pode esperar pra ver, né? Porque a série é bem instigante. Novamente, as cenas de ação são muito boas. A primeira cena de ação que se passa na noite de Ano Novo, dentro do Hotel Continental, é impecável. Ela é feita em plano sequência, em boa parte. Então ela é muito bem coreografada e ela pega elementos que a gente já viu nos filmes também. Então tem toda essa relação. Não abandona os filmes de forma completa, mas pega referências para poder remodelá-las e criar uma identidade única. E que esteja em diálogo com os próprios filmes. Então, essa parte é muito boa. Talvez alguns dos elementos pareçam cópia dos longas-metragens, por isso que eu falei que pode frustrar alguma parte do público. Mas eu não acho que isso seja um elemento que ofusque toda a beleza, todos os pontos positivos da série. E eu creio que com o primeiro episódio já abre muito espaço para poder explorar toda essa questão política, esses joguinhos mentais que acontecem, né, desde os filmes originais. Tem bastante coisa pra explorar nos próximos 2 episódios. Eu tô muito animado pra ver. E eu espero que vocês assistam o episódio, voltem aqui, comentem. E muito obrigado por terem assistido essa breve crítica em vídeo, né, primeiras impressões do primeiro episódio. E até a próxima!